Oiê, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo da aula passada sobre nomenclatura. Já falamos sobre alcanos, alcenos e alcinos, e agora vamos falar sobre alcadienos, alcadinos e cadeias fechadas. Relembrando um pouquinho do conteúdo da última aula, o nome de um hidrocarboneto é formado por 3 partes: prefixo, infixo e sufixo. Vocês se lembram o que o prefixo quer dizer? Quantidade de carbonos. Então, se o meu composto tem 6 carbonos, ele vai começar com o prefixo ex. Se ele tem 10, prefixo dec. Não se esqueçam daquela tabelinha que eu fiz com vocês na última aula. Essa aqui, ó. Para continuarmos o conteúdo, vocês precisam decorar todos esses prefixos. Lembram que o primeiro bimestre de Química é a base para todo o terceiro ano e esses prefixos vão aparecer bastante. Então decorem, coloquem um lembrete na janela, um lembrete na geladeira, um lembrete onde vocês olham sempre, para que não se esqueçam desses prefixos. O infixo representa o tipo de ligação. Na última aula, nós já estudamos um pouquinho sobre ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Na aula de hoje, esses são os infixos que a gente vai trabalhar, além de recapitular um pouquinho dos infixos da última aula. E o sufixo, por enquanto, só tem um, que é a letra O. Todo hidrocarboneto tem como sufixo a letra O. O que significa o termo alcadieno? Em química orgânica, esse pedacinho de, quando ele aparece, sempre quer dizer 2 vezes. Cuida para não confundir com et. Et significa 2 carbonos. Di significa 2 vezes. E o en, conforme a gente viu na última aula, significa ligação dupla. Então, se é di-en, no mesmo composto, nós vamos ter 2 vezes a ligação dupla. Eu coloquei alguns exemplos para que vocês vejam como a gente faz o nome de um alcadieno. Primeiro exemplo. O começo do nome é igual a todos os outros que eu já expliquei para vocês. Contamos os carbonos. Quantos carbonos tem a primeira molécula? Até aqui não tem novidade nenhuma. Nós temos aqui, ó, 3 carbonos. Qual é o prefixo que eu vou usar para essa quantidade de carbonos? Os prefixos sempre saem daquela mesma tabelinha. Lembram? 3 carbonos, prefixo prop. Quando são 2 ligações duplas, quando for um alcadieno, logo após o prefixo, nós vamos colocar a letra A. Independente de quantos carbonos tenha. Então, vendo que aqui é alcadieno, esse A aparece aqui. Após colocar esse A, eu preciso dizer que isso é um dieno. Então, vai ficar propá de 2 ligações duplas, eno. Esse é o nome do primeiro exemplo. Propadieno. Prop, 3 carbonos, de 2 vezes, em ligação dupla, e O de biocarboneto. Estão vendo que não aparecem números aqui? É a mesma coisa que eu expliquei na aula passada. Os números não aparecem porque não tem outro lugar para a ligação dupla vir. Se eu tenho 2 ligações duplas e tenho 2 espaços aqui, elas só podem estar nessas posições. Então, eu não preciso dizer em que carbono elas aparecem. Agora, olha o segundo exemplo. Aqui já vai aparecer número. Por quê? Quantos carbonos nós temos no total?
5. Se são 5 carbonos, o prefixo que eu vou usar é ente. Lembrando, é um alcadieno, 2 ligações duplas, então já coloco um A aqui. Se não forem aparecer os números, eu já coloco direto dieno. Mas olha a diferença para essa molécula. Eu tenho uma ligação dupla aqui e outra aqui. Essa ligação dupla tem que ser exatamente nessa posição? Não. Eu poderia ter uma ligação dupla aqui e outra aqui. Eu poderia ter uma aqui e outra aqui. Ela poderia estar em outro lugar, além dessa que ela veio. Então, se tem mais de uma opção, eu vou ter que dizer onde estão as ligações duplas. De qualquer jeito, se eu começar pela ponta esquerda ou direita, já tem ligação dupla no carbono 1. Então, dessa vez eu escolho qual carbono eu quero que seja o número 1. Vamos supor que eu queira que seja esse. Se esse é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto e esse aqui é o quinto. Em quais carbonos a gente tem ligação dupla? No primeiro e no quarto. É sempre onde ela começa. Então, uma delas começa no primeiro e a outra começa no quarto carbono. Nós vamos colocar esses 2 números no nome. Assim, 1, 4. E toda vez que for um alcadieno, o nome vai terminar em dieno. Esses são os nossos 2 primeiros exemplos. Vou repetir a situação do número. Primeiro exemplo, só existem 2 lugares para ligação dupla, que são esses aqui. Então, eu não preciso dizer que elas estão nessa posição. No segundo exemplo, se a ligação dupla... Deixa eu pegar outra cor aqui. Se a ligação dupla estivesse assim, ó. Aqui e aqui. Ainda seria primeiro e quarto carbono? Não, agora seria primeiro e segundo. Então, eu tenho mais de uma possibilidade dessa ligação dupla vir. Se eu tenho mais de uma possibilidade, eu preciso dizer nesse composto em que carbono ela aparece. No caso aqui, uma ligação dupla está no primeiro e outra no quarto carbono. Agora, aumentando um pouquinho o nosso composto, quantos carbonos nós temos? Vamos lá. 9 carbonos. Qual é o prefixo que a gente vai usar para 9 carbonos? Non. Então, eu sei que começa com 2 ligações duplas. É um alcadieno. Então, eu já coloco um A aqui. Eu preciso dizer onde estão essas ligações duplas? Tem mais de uma possibilidade para elas virem? Com certeza tem, porque olha o tanto de carbono. A ligação dupla poderia estar aqui no meio, uma em cada ponta, mas nesse caso nós temos uma aqui e a outra aqui. Então, eu vou ter que dizer em que carbonos elas estão. Qual das 2 pontas vai ser o meu carbono 1? Qual ponta está mais perto das ligações duplas? Se eu começo pela esquerda, já tem ligação dupla no primeiro carbono. Se eu começo pela direita, a partir do segundo, então a ponta esquerda está mais perto. No caso, nós temos ligação dupla no primeiro e no sétimo, porque é onde ela começa, do sétimo para o oitavo. Dieno, 2 vezes a ligação dupla. Resumindo, quando for alcadieno, conta os carbonos, se precisar, indica onde estão as ligações duplas e termina com dieno. Lembrando que aparece um A aqui para completar o alcadieno. O A é de alcadieno.
Eu deixei só um exemplo de alcadieno porque é praticamente a mesma coisa. Só muda que ao invés de ser dieno, vai ser diino, mas todas as outras regrinhas são iguais. De 2 vezes e ino de ligação tripla. Então, peguei só um exemplo mesmo, como eu falei, porque ele é bem semelhante ao alcadieno. Quantos carbonos nós temos nessa molécula? Ó, 5 carbonos. Prefixo para 5 carbonos, pente. Quando for alcadieno, também preenchemos com um A aqui. E precisamos dizer onde estão as ligações triplas agora. Existe mais de uma possibilidade? Sim, então eu vou ter que dizer nesse composto onde que elas aparecem. Qual das duas pontas está mais perto da ligação tripla? Agora é a da direita. Aqui eu já tenho ligação tripla no primeiro carbono, então ele vai ser a partir daqui. Uma ligação tripla está no primeiro e a outra no terceiro. E o sufixo agora é de ino. A única diferença tá aqui. Quando for alcadieno, é ligação dupla 2 vezes, e alcadieno, ligação tripla 2 vezes. E se o composto tiver cadeia fechada, vai mudar muita coisa no nome? Não. Vocês vão usar exatamente as mesmas regras que já estamos usando, e na hora de fazer a nomenclatura, só colocamos o prefixo ciclo na frente do nome. Então, para explicar isso, eu peguei 2 compostos com o mesmo tanto de carbonos, um com cadeia aberta e um com cadeia fechada. Olha como eles têm praticamente o mesmo nome. Esse composto com cadeia aberta, como que seria o nome dele? Eu vou contar os carbonos, ver o tipo de ligação e montar esse nome. Quantos carbonos tem nessa molécula? 4. Prefixo para 4 carbonos é but. Entre os carbonos, nós temos que tipo de ligação? Tudo simples. Então, vai vir um infixo an, de ligação simples, e por enquanto todo mundo termina em O, de diocarboneto. Butano. Agora, como que eu vou chamar esse composto que também tem 4 carbonos, mas de cadeia fechada? Se são 4 carbonos, o prefixo é but. Se são ligações simples, o infixo é an e é um diocarboneto. Então, ele também é um butano, mas como ele tem cadeia fechada, ele é o ciclobutano. Entendem a diferença? 4 carbonos com cadeia aberta, butano. 4 carbonos com cadeia fechada, ciclobutano. Então, daqui para cá, as regrinhas são as mesmas que a gente já tinha visto. Acrescentamos o ciclo para dizer que a cadeia é fechada. Mais alguns exemplos para vocês. Esse composto tem cadeia aberta ou fechada? Se é fechada, a gente coloca ciclo. Já começa assim o nome. Esse aqui é de cadeia aberta, então não colocamos o ciclo. E esse de baixo, cadeia fechada. Ciclo. Segundo passo, quantidade de carbonos. Quantos carbonos temos aqui? Prefixo prop. Quantos carbonos temos aqui? Só contar prefixo. E quantos carbonos nós temos aqui? Os mesmos que estão nesse. Então, recapitulando, se a cadeia é fechada, coloca ciclo, conta os carbonos, coloca o prefixo e agora o tipo de ligação. Todos os carbonos aqui têm ligações simples. Aqui tem ligações simples e aqui também ligações simples. Então, para todos esses, o infixo vai ser an.
E o que está faltando para terminar? O sufixo de diocarboneto, que no caso é a letra O. Vocês fizeram uma pesquisa com vários termos de química orgânica e esses termos estão aparecendo agora, quer ver? Quem é que termina em ano? Um alcano. Quem é que começa com ciclo e termina em ano? Tinha isso na pesquisa de vocês. O ciclano. Então, para a química orgânica, quem é o ciclano? Aquele composto de cadeia fechada com ligações simples. Esse aqui de baixo também é um ciclano, cadeia fechada com ligações simples. Continuando então com os nossos compostos de cadeia fechada. Aqui nós temos mais alguns exemplos. Como que nós começamos o nome de qualquer molécula com cadeia fechada? Ciclo. Então, todas essas começam com ciclo. Sempre. Cadeia fechada, ciclo. Segundo passo, contamos os carbonos, usamos o prefixo correspondente. Tanto essa quanto essa possuem 5 carbonos cada, então o prefixo para as duas é o mesmo. E essa de baixo, com seus 6 carbonos, X. Tipo de ligação. Essa aqui tem uma ligação dupla, essa tem 2 ligações duplas e esta aqui uma ligação dupla. Quando é uma ligação dupla só na cadeia fechada, não usamos números no nome. É direto o EN de ligação dupla e o O de diocarboneto. Se for cadeia fechada com uma ligação dupla, como nesse e nesse. Então, direto aqui, EN de ligação dupla e O de diocarboneto. EN de ligação dupla, O de diocarboneto. Ciclo penteno, ciclo hexeno. E se forem 2 ligações duplas? Aí eu preciso dizer onde elas aparecem, caso tenha mais de uma opção. Por exemplo, aqui, ó. A ligação dupla está nessa posição. Só existe essa possibilidade? Não. Eu vou até fazer a lápis para vocês verem como poderia ser diferente, ó. Se essa ligação dupla aqui estivesse aqui, seria outra posição. Então, nesse caso, eu vou ter que dizer onde aparecem as ligações duplas. Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. O que eu vou ter que escolher? Um carbono para ser o número 1. Pode ser qualquer um deles? Pode, desde que ele esteja na ligação dupla. Eu posso escolher este ou este. Qualquer um desses pode ser o meu carbono 1. Só que eu tenho que cuidar, porque como eu tenho 2 ligações duplas, eu preciso fazer com que a minha numeração pegue as 2 ligações da forma mais rápida possível. Como assim, ó? Vamos supor que eu queira que o meu carbono 1 seja esse. Vamos supor. Se o meu carbono 1 tá aqui e eu vier para esse lado, não peguei ligação dupla. Então, se ele tá aqui, eu obrigatoriamente vou ter que fazer esse sentido, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A minha ligação dupla estaria no primeiro e depois lá no 4º carbono, certo? Será que essa é a maneira mais fácil de eu pegar as 2 ligações? Vamos conferir. Se eu tentar de outra forma, eu vou apagar, tá? Lembrando que estava no primeiro e no 4º. Se eu fizer agora aqui, ó. Se o meu carbono 1 for este. E aqui embaixo o meu carbono 2. Olha o que acontece. Eu vou ter ligação dupla no primeiro e no terceiro. Tá mais perto do que primeiro e 4º carbono.
Então, a minha numeração vai ser essa, ó. Primeiro, terceiro. E o que esses números vão influenciar? Eles vão aparecer aqui no nome. Mas antes de colocar os números, quando for ciclo alcadieno, ou seja, quando forem duas ligações duplas, nós vamos completar aqui com um A, assim como foi no de cadeia aberta. Aí vem aquele hífen, aqui vão os números das ligações duplas, no caso primeiro e terceiro, e como são duas ligações duplas, de eno. E assim ficam os nossos compostos. Agora que eu fiz com vocês todos os exemplos, eu vou aproveitar para dar uma resumida em todos os termos que a gente já estudou com as suas características. Alcano, cadeia aberta com ligações simples. Alceno, cadeia aberta com uma ligação dupla. Alcino, cadeia aberta com uma ligação tripla. Alcadieno, cadeia aberta, duas ligações duplas. Alcadiino, cadeia aberta com duas ligações triplas. E quando a cadeia é fechada? Podemos ter um ciclo alcano, cadeia fechada com ligações simples. Podemos ter um ciclo alceno, como tem aqui na folhinha, ó. Isso aqui é um ciclo alceno, esse de baixo também. Quando for ciclo alceno, não aparecem números no meio do nome, porque a ligação dupla sempre vai estar no carbono 1. E se for um ciclo alcadieno, cadeia fechada com duas ligações duplas, que é o caso desse exemplo aqui. Esses são os principais grupos que vocês devem saber por enquanto. E para finalizar, aquela parte bem fácil, que é para vocês montarem as fórmulas estrutural e molecular a partir do nome. Então, primeira coisa, a fórmula depende de quantos carbonos tem. E onde que nós encontramos a quantidade de carbono? No prefixo. O ciclo indica cadeia fechada, mas a quantidade de carbonos está aqui. But significa quantos carbonos? 4. Se eu sei que são 4 carbonos e começa com ciclo, como que eu vou organizar esses 4 carbonos? Um quadrado, uma cadeia fechada com 4 carbonos. Então, ó, isso aqui é um ciclo de cadeia fechada, but, 4 carbonos. O que significa di-en? Que nesse composto nós temos duas ligações duplas, onde uma no primeiro e uma no terceiro carbono. Qual é o carbono 1? Eu escolho. Eu estou montando a molécula, então qualquer um que eu escolha para ser o carbono 1 vai estar certo. Por exemplo, eu quero que meu carbono 1 seja aqui, que esse seja o segundo, o terceiro e o quarto. Eu quero que seja essa ordem. Pode ser? Com certeza. Como que nós fazemos isso? Uma ligação dupla tem que estar no carbono 1, do 1 para o 2. Então, eu puxo aqui, ó, uma ligação dupla. Estão enxergando? Eu fiz com marca-texto. Puxei aqui uma ligação dupla. E a outra ligação dupla é no terceiro, aqui, ó, no terceiro para o quarto. Então, a gente puxa aqui. Eu vou fazer do lado sem esses numerozinhos, para ficar mais fácil de ver. Ó. Isso aqui é o ciclo de cadeia fechada, but, 4 carbonos, dieno, duas ligações duplas, uma no primeiro e a outra no terceiro carbono. Essa é a fórmula estrutural. E a molecular? Eu preciso dizer quantos carbonos e quantos Hs tem aqui. Cada carbono tem que fazer as suas 4 ligações. Então, por exemplo, esse carbono aqui já tem quantas ligações? Ó, ele tem 3 ligações. Falta uma. Esse aqui também falta uma.
Para esse falta uma e para esse falta uma. A fórmula molecular é C4H4. Só. Letra B. Ciclo hexano. Ciclo significa cadeia fechada. Hex, 6 carbonos. Ligação simples. E O, hidrocarboneto. Juntando todas essas informações, eu preciso fazer 6 carbonos em uma cadeia fechada. É o benzeno? Não. Benzeno tem as ligações duplas dentro dele. Isso aqui é simplesmente uma cadeia fechada com 6 carbonos. Vai ter ligação dupla? Não. Vai ter ligação tripla? Não. Ciclo hexano está pronto. 6 carbonos, cadeia fechada, ligações simples. Quantos Hs vão em cada carbono? 2. Então, a fórmula é C6H12. Para quem quiser anotar, quando for um ciclano, é igual ao seno. A quantidade de H sempre vai ser exatamente o dobro de carbono. Então, se eu tenho 6 carbonos, eu vou ter 12 Hs. Alceno e ciclano são exatamente iguais. E para finalizar os nossos exemplos, um ciclo propeno. Ciclo, cadeia fechada, prop, 3 carbonos, em ligação dupla, O, hidrocarboneto. Como que nós fazemos uma cadeia fechada com 3 carbonos? Um triângulo. Em qual carbono eu vou pôr a ligação dupla? Em qual eu quiser. Onde eu colocar a ligação dupla vai ser o meu carbono 1. Então, pode ser aqui, por exemplo, ó. Tanto que eu não tenho números aqui, porque em qualquer lugar que eu colocar a ligação dupla, ó. Se eu fizer isso, e se eu fizer isso, são todos a mesma coisa. Todos esses são ciclo propeno, porque em qualquer lugar que ela tiver é carbono 1. Por isso que não aparece o número. Quantos carbonos tem? 3. E quantos Hs? Vou pegar esse último aqui, porque todos são iguais. H2, H e H. Fórmula C3H4. A fórmula do ciclo alceno. Deixa eu tentar escrever aqui. Vou pegar o telefone, peraí. A fórmula do ciclo alceno é igual à do alcino. CxH2x menos 2. Nós pegamos a quantidade de carbonos e para achar H é o dobro menos 2. Então, essas fórmulas são iguaizinhas. Não tem nenhuma igual à do alcano. Temos igual ao do alceno e igual ao do alcino.